Eu ia pegar 12. Mas aí, como Deus é um Deus misericordioso, Ele viu que tinha pessoas na igreja que queriam fazer. E não tiveram obra. Ele falou comigo: pega mais 7 consagra. Eu peguei mais 7 e consagrei. Desses 7 já saíram 2, ainda tem 5 aqui. E eu sei que não vai ficar nenhum, porque Deus não erra. Amém? E diante disso, a apóstola estava falando aí na hora da palavra ofertória, e uma das coisas que você tem que vencer na sua vida, você tem que vencer no amor. Deus, esse negócio de falarem que Deus não quer que você prospere, isso é mentira do diabo. Deus quer sim. Deus não quer que você viva pedindo, Deus não quer que você viva vendendo almoço para comprar janta. Isso não é verdade. Deus quer que você tenha prosperidade. O que é prosperidade? É a ausência de necessidade. E aí, o Espírito Santo falou comigo: conta aquele testemunho, que é um dos testemunhos mais fortes que eu tenho na minha igreja, que na minha vida como pastor, como bispo, como apóstolo, como sacerdote, Michel. Tinha um casal na igreja, eles tinham um padre igual esse do Vormi. E eles viraram para mim um dia e falaram assim: ó apóstolo, Deus queimou meu coração para colocar o padre no altar. E a igreja estava precisando mesmo. E eu falei para ele assim, eu falei: vem cá, mas foi Deus que falou mesmo? E como eu nasci, eu sou oriundo de Minas, fui criado em São Paulo, mas sou oriundo de Minas. Mineiro tem sempre um pé atrás. Eu falei: ó, fica com o seu carro 30 dias. Se depois de 30 dias você ainda estiver querendo queimar ele no altar, pode trazer que eu recebo. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 30. Ele chegou para mim, eu falei: e aí? Ele falou: ó, continua do mesmo jeito. Meu coração ainda está queimando. Deus falou que é para queimar o carro no altar, para pôr no altar. O carro não é mais meu. Eu falei: então amém. Só que você vai entregar no domingo, no dia de culto, entrega o documento e a chave, tendo a igreja como testemunho. Ele entregou no domingo. Em 2 anos, depois que ele semeou o carro, quanto tempo? 2 anos. Diante desse Deus que está nos vendo, esse homem trabalhava com árabe, ganhava R$1.000 por mês. O árabe, Deus tinha que usar para profetizar que ele ganhava 7 vezes mais. O árabe virou para ele e falou assim: você ganha 1.000, né? A partir de hoje você vai ganhar 7.000. A mulher dele fazia o cabelo de uma mulher lá era de Moema. E essa mulher, ela era mulher de um empresário, que era muito próximo. E ela deu um negócio lá que ela queria trabalhar, ela comprou um monte de mobília de salão. E aí depois deu um negócio dela que ela não queria mais mexer no salão, porque o marido dela não concordou, falou que ela não precisava. E ela virou para a mulher desse rapaz que ofertou o carro, a esposa do casal, falou: ó, eu estou vendendo, para eu não te dar as mobílias do salão, eu vou te vender por um preço simbólico. Vendeu para ela a mobília para 3 salões por preço simbólico. Deus deu 3, Deus já aumentou o salário dele para 7.000, já deu 3 salões para a esposa dele, salão chique. Eu ia lá, eu fui no chique. Aí, como se não bastasse, ele passou na frente de um comércio, tinha um comércio lá que estava passando ponto, era um restaurante. Ele não fazia nada sem falar comigo, falou: apóstolo, posso ir lá? Eu falei: vai que é tua, Tafarel, Deus está contigo. Ele chegou lá, pegou o restaurante. Aí, daí uns dias, ele virou para mim e falou assim: apóstolo, eu estou com vontade de Deus já me deu um ponto, me deu uma Tux, agora eu queria pegar um outro carro. Eu falei: vai lá. Ele foi lá e comprou um outro importador lá, comprou um carro. E isso tudo em 2 anos, depois que ele semeou. Você acha que foi por acaso? Já foi por acaso? Tem um segredo. Quando você semeia às vezes 3, 4 sementes. Quando o pé de milho dá, ele dá só 4 sementes. Ele dá 3 espigas, né? Com centenas de sementes. Além da semeadura, Gálatas 6, 7, parte B. Tudo que você semear, você vai colher. Tem gente que fala: Deus não quer me abençoar, o diabo está me atrapalhando. A pergunta é: você semeia? Tem que semear. Amém? Tem que tirar do coração. Você tem que ter coragem de semear. Você acha que o agricultor, quando joga a semente na terra, ele não está sempre tendo fé e sendo corajoso? Amém? Amém ou amém? Você entendeu? Então, Deus falou comigo nesse propósito do Isaac. Deus falou comigo. Eu estou gastando esse tempinho aqui antes da palavra, porque eu recebi a autorização de Deus. Deus falou comigo que tem gente que está aqui, gente que não está aqui, que o inimigo vai tentar te fazer não dar um Isaac, vai tentar te iludir, vai tentar fazer você colocar aqui dentro algo
que não é o Isaac. Mas eu estou orando, eu tenho certeza que você não vai ouvir a voz do inimigo, você não vai fazer igual a Ananias e Safira, você vai colocar aquilo que o Espírito Santo falou, você vai colocar o que dói, porque você sabe que esse altar é abençoado. Eu e a apóstola vamos subir 40 dias pela sua vida no monte. É fácil? Não, gente, 40 dias subir no monte, mas como Deus usou o pastor Carlos aqui, se você não ter uma atitude, não vai acontecer nada, porque Deus não age, Deus reage. Amém? Amém ou não amém? Então olha para o irmão do seu lado e fala assim: você quer mudança na vida financeira? Semeie. Amém? Fala para ele: seja um semeador fiel, e Deus vai te abençoar. Amém? Então vamos lá, abra a sua Bíblia lá em João 4. Enquanto você abre, eu vou orar, fazer uma oração rápida. Eu tenho 40 minutos para ministrar. Hoje eu vou acabar 9 horas. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu servo. Me usa por tua misericórdia. Usa a minha vida. Eu me anulo. Usa a minha boca. Que o Senhor venha falar através de mim para esse povo que aqui está. E que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada. E que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporânea e serôdia do louvor. E que o diabo não venha roubar a palavra que se deu. Em nome de Jesus. Amém? Vocês acharam João 4? Quarta estava uma bênção, estava ou não estava? Quem estava aqui? Foi gostoso? Foi, né? Isso que é bom fazer as coisas debaixo da oração. Sábado foi muito abençoado e eu descansei. Amém? Vamos lá? João 4. Amém? Vamos ler. A mulher de Samaria, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? O glória. A campanha que nós iniciamos hoje é águas purificadoras. Diga comigo: águas purificadoras. E ela está baseada lá em Ezequiel 47, meus irmãos. Ezequiel 47, Michel, fala sobre o tema da campanha, fala sobre a água que sai do templo, a água que sai de
debaixo do altar de Deus, e essa água nós sabemos que ela é o Espírito Santo, ela é o que transforma a vida do homem, da mulher, do ser humano. E eu não vou pregar em cima do texto, pode ser que nas 7 semanas dessa campanha eu pregue em cima do texto, mas eu não vou pregar hoje, eu não vou ministrar em cima do texto. Eu vou ministrar aqui em João 4, que fala sobre a ação dessa água lá de Ezequiel 47, amém? E uma das coisas que a gente tem que entender é que toda a Bíblia, ela é apta para nos ensinar. Não existe na Bíblia uma vírgula que não seja para a nossa instrução, Pedro, para o nosso crescimento missionário. E nós, quando nós lemos a Bíblia e somos instruídos pelo Espírito Santo, ela tem um outro significado, ela tem um outro poder, porque quem dá poder para a palavra é o Espírito Santo. E todo o texto que nós lemos é para que dia? Para quem? Para nós. Por quê? Porque a mulher samaritana já morreu, Pedro já morreu, João já morreu, Paulo já morreu, Tiago já morreu, Davi já morreu, todo mundo morreu. Então o texto que está aqui, a história que está aqui, história com H, Marina, para nós, é para o nosso aprendizado, amém? E hoje o Espírito Santo, ele que dirige o culto, ele nos fala que tem pessoas aqui que estão vivendo o que essa mulher viveu, que tem pessoas aqui na igreja precisando de um encontro com Jesus, que tem pessoas aqui que precisam receber da água que Jesus quer dar. Mas aí você vai falar para mim assim: apóstolo, eu estou na situação dessa mulher. Pode não ser, você pode não ter tido 5 maridos, e agora o marido que você tem não é seu, não é disso que eu estou falando, mas você pode estar vivendo uma situação igual a dela, como nós vamos ver, né? Uma situação de deboche, uma situação de zombaria, uma situação de exclusão, uma situação onde você não acha solução para a sua vida, uma situação onde você não tem o apoio das pessoas. E era isso, Wesley, que essa mulher vivia, amém? E no texto, quando nós vamos olhar para esse texto, nós vamos encontrar aqui algumas coisas muito importantes para nós, amém? E nesse texto em particular, ele começa nos falando que Jesus, ele estava saindo de um lugar. Ele estava o quê? Saindo de um lugar. E nesse lugar onde ele estava, ele tinha feito milagre, amém? Ele já tinha transformado água em vinho, ele já tinha curado o cego, ele já tinha curado o paralítico, ele já tinha ministrado o evangelho da verdade, e agora ele está seguindo para um lugar. Muita gente tinha sido batizada, embora ele mesmo não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, né? Já pensou, Jesus batizando: eu vou te batizar em meu nome? Não, ele delegou isso aí, amém? E ele está saindo, por quê? Porque estava começando, as pessoas estavam começando a colocar fama em cima dele. E toda vez que Jesus via que as pessoas queriam colocar fama nele e colocar ele como rei, ele saía do lugar, porque ainda não era hora, e ele não era rei segundo o povo, amém? O reinado dele não era dessa terra, como não é dessa terra, amém? E ele deixa a Judeia, e ele vai caminhando, né? Creio eu que para Jerusalém, porque de Judeia sobe para Jerusalém. E o texto diz aqui, esse João é aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus na hora da ceia, e aqui o João está relatando que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E aí eu vou falar para você, né, não só por ver o mapa na Bíblia, mas por ter estado lá. Quem sai da Judeia para Jerusalém, nunca é necessário passar por Samaria, amém? Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou para Sorocaba não, eu vou para Cotia, É necessário
meio-dia? Não são sentidos opostos? Então, Jesus, o escritor, o evangelista João, ele vai fazer algo aqui, que é muito engraçado, Michel. Ele vai falar que Jesus está saindo da Judéia e era necessário que ele passasse em Samaria. E aí a gente vai achar que era necessário, missionário Silveira, porque é o caminho. Não, é necessário passar em Samaria, não porque é o caminho, mas porque ele tinha uma obra para fazer em Samaria. E tem uma coisa interessante, que Samaria é um território, meu irmão, samaritano. Amém? E os samaritanos são considerados pelos judeus como um povo impuro, um povo que não presta. Dificilmente eu posso te dizer que jamais você vai ver um samaritano e um judeu se comunicando. Amém, Maria? Jamais. É a mesma coisa de você colocar um corintiano e um palmeirense no mesmo lugar. Vai dar ruim. Vai ou não vai? Então, para você entender, um samaritano e um judeu é a mesma coisa de um corintiano e um palmeirense junto. Dá ruim. Eles não se comunicam, eles não se dão. Existe um ódio ideológico, religioso, cultural. Amém? Qualquer dia eu posso falar sobre isso com mais profundidade, mas hoje não dá. Só quero que você entenda o seguinte: eles se odeiam. Os judeus e os samaritanos se odeiam. E muito menos você vai ver um judeu conversando com uma mulher samaritana. Porque na verdade o judeu, a mulher judia, ela não conversa com homem. E aí a mulher samaritana seguiu o mesmo padrão. Ela não conversa com estranho. Mas o judeu é muito mais forte nisso. O homem judeu, ele não conversa com a mulher sozinho. Vocês estão entendendo? E agora, no texto, nós vamos ver aqui que Jesus, ele está cansado da viagem. Amém? Ele para ali no poço, Michel. Você sabe o que é um poço? Né? De onde sai água? No deserto. E esse poço tinha sido cavado por Jacó. Jacó deu esse poço de presente para José, seu filho. José é aquele que morou no Egito, que foi colocado como segundo faraó do Egito. E esse poço estava ali e estava tendo água nele. E o povo ia buscar água. E essa mulher samaritana, ela vai buscar água. E ela vai buscar água meio-dia. Digo meio-dia. Amém? E por que ela vai buscar água meio-dia? Porque ela era uma mulher proscrita. Ela era uma mulher que nenhuma outra mulher, nem as samaritanas queriam estar com ela. E aqui eu quero colocar como ser humano. Nós vamos tirar um gênero, mulher. Vamos colocar como uma alma, como uma pessoa. Quantas vezes eu e você sofremos discriminação de alguém? Somos discriminados por causa da cor da pele, por causa da classe social, por causa do nível cultural, por causa do nosso gosto por comida. Sim ou não? Sim ou não? Não existe discriminação. Nós que somos crentes, como nós somos discriminados? Hoje até que não. Hoje está na moda ser gospel. Mas quando eu me converti, há quase 40 anos atrás, o povo jogava pedra no telhado da igreja quando a gente estava lá na igreja assistindo o culto. A gente saía na rua, as pessoas falavam que ia bater na gente, porque as pessoas, elas nos odiavam. Amém? Hoje é mais velado. Então, essa mulher, como que é o teu nome, minha irmã? Karina. Essa mulher, ela sabe que ela não é bem vista, Karina. E ela fala, eu vou buscar meio-dia. E aí eu quero que você entenda o seguinte: o sol no deserto meio-dia é fraco? Deixa eu te contar um segredo. O sol no deserto não é fraco em nenhum momento do dia. Eu estive lá. Eu posso te falar como quem sentiu na pele. Você tem que tomar água a cada 10 minutos. O sol no deserto não é fraco em nenhum momento do dia. Desde que ele nasce, ele já nasce queimando tudo. Mas ao meio-dia ele está pior. Menos 70 graus na sombra. Amém? E agora deixa eu falar um negócio para você. Essa mulher vai lá buscar água ao meio-dia. Por quê? Porque ela era uma pessoa discriminada. As outras mulheres não queriam conversa com ela. E aí eu vou falar para você o seguinte: Jesus sabia que ela ia ao poço meio-dia? Sabia ou não sabia? Sabia. Então Deus conhece as minhas dores e as tuas dores? Conhece ou não conhece? Deus conhece aqui
aquilo que nós passamos e que a gente pode falar, não, isso não me fere, mas aquelas palavras de maldição que a gente escuta, aquelas palavras que machucam o nosso coração, que a gente finge que não prestou atenção, mas quer queira, quer não, a gente ouve e elas entram, palavras que te diminuem, palavras que querem acabar com o teu futuro, palavras de alguém que não sabe, que não tem coração, que muitas vezes não foi tocado por Deus, e ela empresta a boca para o diabo e fala que você não vai conquistar os seus sonhos, que você não vai conquistar o que você quer, que você não vai chegar a lugar nenhum, que o seu cabelo é feio, que a sua pele é feia, que a sua voz é feia, que o que você está planejando não presta. Você já passou por isso? Hoje é um culto de cura, de libertação, amém? É difícil, é ruim admitir, mas é a verdade, ou não é? Está cheio de coveiro de sonho por aí, está cheio de gente que quer discriminar você, que quer que você fique ferido, porque se você estiver ferido, você não pode voar, amém? Se você estiver ferido, você não pode viver a fé, amém ou amém, apóstolo? Não é dessa maneira? Não é dessa maneira, Wesley? Você já reparou, você já prestou atenção, que se alguém vê que você está levantando voo, se alguém vê que você está começando a se levantar, o diabo rapidinho incorpora, usa essa pessoa, e ela sempre vai ter uma palavra contra aquilo que você está construindo, sim ou não? Sim. Amém ou amém? É isso que acontece. Só que essa mulher, Jesus sabia que ela era assim. Essa mulher era ferida, essa mulher sou eu e você. Essa mulher, Pedro, ela era frustrada. Essa mulher, o emocional dela, mistérios, não era legal, amém? Porque a pior coisa que tem é você viver dia após dia sendo diminuído. Eu costumo ensinar o seguinte: se você não tem uma palavra de incentivo para dar para alguém, fica calado, é melhor, amém ou amém? Amém ou amém? Porque para entubar seus postos tem um monte. E ela vai encontrar Jesus. Você vai ver na Bíblia que é hora sexta, né? Hora sexta é meio-dia. Ela vai encontrar Jesus. Então eu vou ler aqui para a gente entender o texto. Nisto estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Por quê? Jesus estava sentado, porque os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar água, e se os discípulos estivessem ali, Jesus ia falar para os discípulos da água para ela. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam, não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Eu quero que você preste atenção aqui. Você sabe um dos papéis da igreja? Sabe um dos papéis da igreja, a eclésia, a igreja detentora dessa palavra? Um dos papéis da igreja, antes de tudo, Érica, é curar a alma, a ânimo, as emoções. Amém? Tem uma coisa que nenhum psicólogo ou psiquiatra consegue fazer. Eu respeito muito o psicólogo e o psiquiatra, mas eles não conseguem curar as feridas que foram infligidas na gente por pessoas usadas pelo diabo. Só Deus consegue, só o Espírito Santo. Amém? E Jesus está falando para ela que Jesus pede água para ela vai dar uma bronca. E Jesus: vem cá, como é que você fala comigo sendo tu judeu? Eu sou mulher samaritana. E Jesus vai, Marina, Jesus vai, ele não briga com ela, ele fala para ela: se tu soubesse quem é que está te pedindo água, você é que ia pedir para ele, e ele lhe daria água viva. Amém? O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando assim: eu sou a solução dos seus problemas. Amém? Eu estou te pedindo água, eu estou te testando, mas eu tenho água que te cura, água viva. E que água viva é essa? O Espírito Santo. Porque uma das coisas que a gente precisa entender: Deus não vai colocar você em lugares grandes, em lugares altos, sem antes curar você. Antes de te dar um marido, Deus vai te curar. Porque se Deus te der um marido do jeito que você está, se Deus abençoar a sua vida sentimental, sem você estar curado, você não vai ser feliz. Porque você vai levar a doença da ânima, da alma, para o casamento, para o relacionamento.
Deus não vai tirar dinheiro antes de você estar curado. Porque se Deus te der dinheiro antes de você estar curado, você vai gastar em pecado. Você vai desviar, você vai sair, vai para fora. Deus não vai te abençoar antes de fazer uma reforma em você. Amém? Tem muitas vezes que a pessoa olha assim, ela fala assim: Deus, me dá um marido. Igual eu vou te contar um testemunho. Eu gosto de usar as mulheres, porque as mulheres são mais sentimentais, são mais emotivas, quase que todas. Eu estava vendo um testemunho de uma irmã, e ela estava falando o seguinte: que ela, quando ela via as mulheres casadas, ela era crente, e ela achava aquilo lindo, e ela pedia: Jesus, eu quero casar. E Jesus preparou um marido para ela, um ministro, um homem abençoado. E só que assim, ela tinha que passar a roupa dele. E um dia ela estava passando as camisas dele, e ela estava amaldiçoando aquilo. Ela estava reclamando: eu tenho que passar a camisa desse homem, tem que lavar a cueca, tem que fazer comida. E ela estava ali sozinha na casa, eles ainda não tinham filhos, e ela amaldiçoando aquilo. Ela falando brava: eu não casei para isso, não sei o quê, e praticamente queimando a camisa. Aí de repente o Espírito Santo falou no ouvido dela: lembra da oração que você fazia quando você era solteira, com medo de ficar para titia? Que você falava para mim: Senhor, arruma um marido para mim, que eu vou ter o maior prazer em passar a camisa dele, em colocar os botões na camisa dele, em fazer a comida para ele. E agora você está aí amaldiçoando o que eu te dei. Então isso acontece com o homem também, não é só mulher não, acontece com o homem também. Então às vezes, meus amados, a gente amaldiçoa aquilo que a gente pediu para Deus. Amém ou não amém? Então a gente tem que entender isso aí. A gente tem que entender que Deus primeiro, antes de entregar aquilo que você está pedindo, Ele tem que curar você, porque senão você vai chutar, você vai jogar fora aquilo que Deus te deu. Amém? Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Então Jesus estava a ponto de dar algo grande para essa mulher. Só que primeiro Jesus vai trabalhar. Como que é o nome da minha irmã de vermelho? Keila. Primeiro, minha irmã Keila, Jesus vai trabalhar na alma da mulher em xeque. Jesus vai trabalhar na alma dela, assim. Jesus vai trabalhar dentro dela, Marina, minha irmã. Jesus aqui, nesse papo que Jesus está tendo com ela aqui, minha vida, Jesus está curando ela. Jesus está tratando ela, para ela estar pronta para receber o grande que Ele tem para dar para ela. Então, tem uma coisa que você tem que entender, e é uma verdade: você não vai receber a bênção de Deus enquanto você não estiver preparado para isso. Então você tem que se apressar em se preparar, deixar Deus trabalhar em você, para você receber. Tem que ter obediência, você tem que entender os comandos dos céus, você tem que entender o que Deus está falando. Se o Espírito Santo aponta em você algo que precisa de cura, deixa Ele curar. Amém? Quantas áreas nós temos na vida? Espiritual, sentimental, emocional, material, física e ministerial. A área onde nós mais sofremos, qual é a área onde o diabo mais ataca? A área sentimental. Amém? O diabo ataca porque o diabo sabe que a área do sentimental, as relações, elas são terríveis. Amém? Então Deus, Ele vai querer curar você nas áreas da sua vida. Ele vai querer curar você, Wesley, para depois Ele te abençoar. Um doente pode usufruir de uma lasanha? Pode? Não pode. Então a gente tem que abrir o coração, a gente tem que entender. Eu tenho que admitir, assim como um dia eu admiti. Eu já falei para vocês, né? Eu tive diagnóstico de esquizofrenia. Diagnóstico de que eu era esquizofrênico. Amém? Eu tomei Gardenal. Eu pareço esquizofrênico? Não pareço, né, gente? Não pareço, porque eu fui curado. Amém? Parece que é Pedro. Amém? Então, você tem que entender. Deus vai te apontar o problema. Deus vai querer que você seja sincero, como nós vamos ver. Você tem que admitir, né? Eu tenho esse problema. Porque não adianta querer mascarar para Deus. Tem que chegar a Deus: eu tenho esse problema. Agora, eu já falei para o Senhor que eu tenho problema. Agora me dá a solução. Amém ou amém? Tem pessoas que passam a vida inteira na igreja tentando esconder de Deus os problemas que ela tem, as fraquezas, os pecados. Consegue esconder? Não. E acaba obstruindo o canal da bênção. Ora e Deus não ouve, jejum e Deus não recebe. Amém? Exerce a fé, mas está com o canal obstruído.
A gente tem que entender isso. Tudo faz parte. Eu tenho que chegar diante de Deus e admitir: eu preciso de cura. Amém ou amém? E é difícil. É difícil. Vou te dar um exemplo. A tal da depressão. Quanta gente tem depressão e tem vergonha de admitir? Parece que é lepra. Eu já tive do lado de leproso. Amém? Depressão é uma doença. E muitas vezes é espiritual. Você sabe qual é o gatilho da depressão? Injustiça, calúnia, frustração, roubo. Tudo isso é o gatilho da depressão. Quando o diabo usa alguém para te roubar alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro. Uma mulher ou um homem, quando perde o cônjuge, a possibilidade de entrar em depressão é 99,99%. Por quê? Porque foi tirado um pedaço dele. Porque a Bíblia diz o quê? Que o marido e a mulher são uma só carne. Então o diabo usa alguém. Não estou falando quando acontece um félito, um falecimento, vai ser terrível, mas a chance de depressão não é grande. Agora está lá a família construída, está lá o povo abençoado, o casal feliz, chega na PG lá, de um ou de outro lado, toma o cônjuge. O que vai acontecer? Vai entrar em depressão, porque feriu a alma. O gatilho da depressão: roubo, frustração, calúnia, difamação, tudo isso encaminha a pessoa para a depressão. Então a gente tem que entender, a gente tem que deixar Deus nos curar. Amém? Você sabe por que tem muita depressão entre os jovens? A mutilação? Porque os jovens sofrem muito bullying. Um jovem machuca muito o outro, e às vezes os adultos também. Então o jovem não tem estrutura, ele não suporta. E as meninas jovens, elas têm aquela busca na beleza. Então se alguém falar que ela é feia, acabou para ela vai entrar em depressão. Amém ou amém? É assim, dessa maneira. E Jesus fala para ela: se tu soubesse que te pede, você lhe pediria: dá-me de beber, e ele te daria água viva. Amém? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar. Jesus, olha para mim. Jesus está falando com essa mulher de algo espiritual, está falando de algo de cima, algo profundo, e ela está na carne. Então eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero falar para você nessa campanha, nesse primeiro dia da campanha com os que sabem. Você tem que aprender a ouvir do Espírito. Deus está falando com você de coisas de cima que afetam aqui embaixo. Você tem que entender o que Deus está falando. Amém? Deus está falando, Jesus está falando com ela ali de algo espiritual, mas ela é carnal, ela é terrena, ela não entende ali, Michele, que Deus está falando com ela. E quantas vezes acontece isso na igreja? Deus está usando o pregador no altar para te falar de coisas espirituais, para te dar uma dica, para te dar uma direção, para te dar uma solução. É comigo e com você, meu amado. Acontece. A gente não consegue entender, a gente não consegue captar. Por isso que a gente tem que estar ligado, por isso que é necessário jejum, oração, por isso que é necessário a gente estar na palavra. Amém? Amém ou amém? Amém. Versículo 12: És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu? Ela está comparando Jesus com Jacó. Amém? O filho de Isaac. E bem assim seus filhos e seu gado, também os filhos dele. Versículo 13: Jesus não liga para nada disso. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água vai ter sede. Tem ou não tem? Olhei aqui. Quem beber dessa água vai ter sede. Mas essa água é importante. Você sabia que a água é a base da saúde? Sabia disso? Eu fiz uma pregação sobre água e eu aprendi isso. A água é a base da saúde. Se tem água limpa, potável, tem saúde. E isso vale para o espiritual também. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Vocês estão sendo abençoados? Amém? Quem afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando do Espírito Santo. Jesus está falando da palavra. Jesus está falando de uma nova vida. Jesus está falando dele habitando dentro daquela mulher, dentro de nós. Jesus está falando da transformação ética, meu irmão, que ele é capaz de fazer quando alguém bebe dele. Amém, Pedro? Jesus está falando disso.
a libertação de uma pessoa rancorosa, iracunda, uma pessoa frustrada, uma pessoa que se sente rejeitada, uma pessoa que não tem vida espiritual, uma pessoa que não consegue vencer nada. Jesus está falando disso, amém? Jesus está falando, olha, quando ele fala salta para a vida eterna, ele está falando o seguinte, que essa água, Wesley, ela vai te abençoar aqui, ela vai te abençoar nessa vida. Você vai ser abençoado, transformado, você vai ter bênçãos aqui, e depois você ainda vai ter o quê? A vida eterna. Deixa eu falar um negócio para você. Até hoje, não existe ninguém que bebeu de Jesus e não foi transformado. Amém? Só se não bebeu. Eu tinha um missionário que andava comigo. A mulher dele trabalhou naquela novela Escravizar. Alguém lembra? Com o Célio Santos. Alguém lembra? Os mais velhos? Lembra, né, Alberto? Do Célio Santos. A primeira versão, com o Rubens Stefano, aquele que é o Leôncio, que era mal. Eu tinha maior raiva dele. Ficava fazendo mal para Isaúnia, né? A primeira versão. E uma das coisas que ele tem que entender é o seguinte, ó, presta atenção. Quando eu sirvo ao Senhor, por que eu falei dessa novela? Por que eu lembrei dessa novela? Eu não assisto novela, tá, gente? Amém? Por que eu falei dessa novela? Por quê? Porque o inimigo, o diabo, ele traz para a gente, ele traz, meu irmão Michel, ele traz sempre algemas. O que ele traz? Algemas. Jesus traz o quê? Libertação. Jesus traz o quê? Libertação. Então, tem uma coisa que eu tenho que entender. Eu não posso simplesmente parecer que eu tenho Cristo. Não adianta parecer que eu tenho Cristo. Eu tenho que verdadeiramente ter Cristo. Vocês estão me entendendo? Não adianta. Por que eu falei da escrava Isaú? Porque ela era uma escrava branca. Ela era branca, porém ela era escrava, porque ela tinha nascido de um homem branco com uma mulher negra. E naquela época ela era escrava. E ela tinha tudo para usufruir, meu irmão, daquilo que os brancos usufruíam na época, mas ela não podia. Amém? Porque ela era considerada negra. Então tem uma coisa que você tem que entender. Eu tenho que entender que se eu não tiver Jesus de verdade, eu posso até aparentar que eu tenho Jesus, mas se eu não beber de Jesus de verdade, eu não vou usufruir do que Jesus tem para mim. Amém? Amém? Onde nós paramos? Hoje nós paramos no Esdras 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher, eu estou terminando a ministração. A mulher, ela continua olhando para as coisas terrenas. Ela não quer mais, Érica, né? Karina. Ela não quer mais. Ela quer que Jesus dê água para ela não vir no poço. Ela está pensando nos músculos. Amém? E Jesus está falando com ela de coisas de cima. Amém? Disse-lhe Jesus, versículo 16, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, com verdade, não tenho marido. Ou seja, ela foi verdadeira. Deus aprecia isso. Deus aprecia quando nós somos sinceros na oração diante dele. Amém? Não tenho marido. Versículo 18: porque 5 maridos já tiveste. Olha que avassaladora. 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Essa mulher tinha tido 5 maridos, 5 homens, e o que ela tinha agora não era dela. Ela casou 5, no que está no texto, 5 vezes, e agora ela estava com amante. Essa mulher tinha uma vida fácil? Essa mulher era feliz? Não era. E agora ela abre o coração para Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos terminar. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque
salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Ela conhecia a Bíblia. Amém, Pedro? Ela conhecia a Bíblia. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26, olha o presente de Deus aqui agora por mim. Olha o presente de Deus para ela, que ele preparou ela para receber. Neste ponto, versículo 26, disse-lhe Jesus: eu não sou, eu que falo contigo. Jesus se anunciou como Messias para aquela mulher. Ele se revelou. Ele só fez isso para alguns. Ele falou: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus encarnado. Aquela mulher, eu vou terminar essa ministração, vou entregar algumas coisas de Deus aqui. Eu quero que você entenda a complexidade desse texto. Aquela mulher conversou com Deus. Alguém aqui já conversou com Deus? Face a face? Cara a cara? Essa mulher que não prestava, essa mulher que tinha que pegar água meio-dia, essa mulher que era leprosa socialmente, essa mulher que ninguém dava nada por ela foi o motivo de Jesus ir até o poço. Ela foi o motivo de Jesus mudar de caminho. Ela foi o motivo de Jesus ministrar na vida dela. Ela era o motivo, porque Jesus tinha um ministério com ela. Ela bateu papo com Deus. Amém? Agora olha que tremendo. Deus é Espírito. Onde que eu parei? 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e acharam estranho de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o cântaro, esqueceu agora das coisas naturais. Deus está falando para você: esqueça as coisas naturais. Foi à cidade e disse aos homens da cidade. Ela tinha muita comunicação com os homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Deixa eu concluir para você, vou lá para frente. O povo da cidade foi lá, chamou Jesus para ir para Samaria. Jesus chegou em Samaria, pregou para o povo se converteu, e o povo virou para a mulher e falou: você não precisa mais falar para a gente não, a gente crê agora porque a gente ouviu. E aí eu quero falar para você o segundo presente que Deus deu para essa mulher. Essa mulher, ela se torna agora uma missionária. Se torna o quê? Uma missionária, uma portadora da mensagem que salva. Então eu quero terminar falando para você o seguinte: nós temos que acompanhar as que salvam. O que Deus mais quer fazer é sarar as pessoas, porque só uma pessoa curada pode curar outra. Quando você vê alguém machucar outra, porque ela está machucada. Só uma pessoa próspera pode ajudar outra. Só uma pessoa que foi amada pode amar outro. Amém? Só uma pessoa que se sente salva pode salvar outro. É até uma máxima que existe: quem é salvo quer salvar. Quem é amado ama. Amém? Quem é curado cura. Amém? Escola de pés. Amém? Aplauda o Senhor. Amém? Vocês foram abençoados? Cuidado com olhar o cabelo. Amém? Nós está sendo